A paz, Senhor, irmãos, bom dia, tudo bem? Hoje é sábado, 26/8/2023, eu sou o pastor Edmilson Santos e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. E o tema de hoje é cura e perdão. Vamos à Bíblia? Em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, está escrito: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Recebemos aqui orientações específicas acerca dos doentes e a misericórdia perdoadora e curadora prometida aos que obedecem a essas orientações. Está alguém entre vós doente? Então se pede deles que chamem os presbíteros, os pastores ou ministros da igreja. E é do doente a responsabilidade de chamar os ministros e desejar a ajuda e as orações deles. É dever dos ministros orar pelos doentes quando chamados a isso. Orem sobre eles, que as suas orações sejam adequadas a esse caso e as suas intercessões sejam como convém aos que são afetados com as calamidades. Alguns protestantes pensaram que essa unção foi apenas permitida ou aprovada por Cristo e não instituída por ele. Mas deveria parecer, pelas palavras de Tiago aqui, que foi uma coisa ordenada nos casos em que havia fé para a cura. E alguns protestantes a têm defendido com isso em vista. Não deveria ser usada comumente, nem mesmo na era apostólica. E alguns têm pensado que não deveria ser deixada totalmente de lado em nenhuma época, mas que sempre que houver uma medida extraordinária de fé na pessoa que unge e nas pessoas que estão sendo ungidas, uma bênção extraordinária poderá seguir a observância dessa orientação para os doentes. Seja como for, há uma coisa que precisa ser cuidadosamente observada aqui, que a salvação do doente não é atribuída à unção com azeite, mas à oração, pois está escrito, e a oração da fé salvará o doente. Assim que a oração sobre os doentes precisa proceder de uma fé viva a ser acompanhada dela. Precisa haver fé tanto na pessoa que ora, quanto na pessoa pela qual se ora. Em tempo de doença, não é uma oração fria e formal que é eficaz, mas a oração de fé. Deveríamos observar o sucesso da oração. O Senhor o levantará. Isto é, se a pessoa for capaz e adequada para o livramento. E se Deus tiver algo a mais para essa pessoa fazer no mundo, e se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Isto é, onde a doença foi enviada como castigo por algum pecado específico, esse pecado será perdoado, e como sinal disso, a doença será removida. Que cada vez mais nós possamos entender que Deus ele usa todos os meios para salvar a humanidade. Que cada vez mais nós possamos entender que Deus ele deixou ferramentas para trabalharmos, e uma delas é a fé. Sobre a oração de fé, ela traz cura, ela traz perdão, ela traz a presença, ela traz cada vez mais motivação, esperança em tempo de calamidade, em tempo de aflição, em tempo de luta, em tempo de prova. Não importa qual é a doença, se é uma doença física, se é uma doença espiritual, se é uma doença mental, se é uma doença da alma, Deus ele pode curar todas as doenças. Basta nós termos fé para pedirmos com fé, e tudo que nós pedirmos com fé verdadeiramente nos será concedido. Que cada vez mais nós possamos orar pedindo em nome de Jesus que mesmo que a igreja contemporânea não tenha em nome de Jesus a prata, o dinheiro, mas que ela possa ter o levanta e anda, que ela possa ter a cura, que ela possa em nome de Jesus profetizar e ser instrumento de cura na vida dos doentes, tanto físico quanto espirituais, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno amado Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, Senhor, crer, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor ainda levanta o enfermo, que o Senhor ainda levanta, Pai, em nome de Jesus, o acamado, que o Senhor ainda faz paralítico andar, que o Senhor ainda faz, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, cego ver, surdo ouvir, Pai, mudo falar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aleluia, Senhor, assim como o Senhor usou homens, Pai, em nome de Jesus de fé, Senhor, no passado, Senhor, usa, Pai, em nome de Jesus,
todos os teus servos, Pai, no tempo atual. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ter fé provocadora de milagre, mas também provocadora de salvação, através do teu nome, Pai, através do teu sacrifício. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos concede tal graça de sermos instrumento nas tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Você ouviu a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. Lembre-se que para escutar a voz de Deus é necessário silenciar o barulho do mundo. Desejo a todos um final de semana abençoado, um forte abraço e fiquem com Deus.